Alô, alô, moçada! Começa agora mais um Sem Escala. Eu sou a Ana Margarida, a falar diretamente da RTM Portugal. E eu sou o Daniel Palombo, do outro lado do oceano, aqui na RTM Brasil. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem contigo? Bem também. Ora bem, nós hoje estamos aqui para falar sobre heroísmo, certo? Certo? Vamos falar sobre heróis, heróis nacionais e os nossos heróis também, né? Então quer dizer que não podemos falar dos heróis da Marvel nem da DC, né? Estamos mais restritos agora. Estamos mais restritos. Podemos também, mas vamos falar daqueles, dos nossos heróis ou dos heróis do nosso país, né? De Brasil e de Portugal. E para essa conversa, Ana, quem que a gente tem aqui? A gente tem o nosso convidado, Benjamin Moraes. Seja bem-vindo, Benjamin. Aê! Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito bom. Obrigada, Benjamin, por estares aqui connosco. O Benjamin, para quem não o conhece, ele é professor de História e eu já conheço o Benjamin de umas outras alturas, nomeadamente do tempo em que ele viveu aqui em Portugal. Inclusive, também é missionário pela Jocum e foi até nessa altura que eu acabei por conhecer o Benjamin, porque o Benjamin acabou por ser também meu professor, excelente professor, e como tal, pela excelência do trabalho dele, é que ele era a pessoa mais apropriada para vir falar aqui connosco. Não posso esquecer de um pormenor, sem deixar de referir que hoje o Benjamin está com a sua família em Curitiba. Já não está mais em Portugal, mas sim em Curitiba. Já está mais pertinho de ti, Daniel. Está mais perto de mim do que de você agora. E para a gente começar, para a gente conversar, quais são os nossos heróis pessoais? É uma coisa. Eu não sou uma pessoa que tem muito essa questão de heróis, né, no coração imaginativo, que a criança tem até mais, né, do que a gente. Talvez a Disney nos ajudou e colaborou bastante para isso. Mas e para você, Ana, e para você, Benjamin, quais são os seus heróis pessoais? Então, eu não sou muito a favor dessa nomenclatura heróis, mas eu gosto de pegar a ideia de referências ideais, e sim, eu tenho alguns. Como sou cristão, então, no Antigo Testamento eu tenho Moisés, que é um cara referente para mim, é uma grande referência pelo que foi, pela história dele. Paulo, no Novo Testamento, por todo o histórico, alguns consideram Paulo até o pioneiro do cristianismo, né? Nem tanto quanto Jesus, mas ele foi o grande formador do pensamento cristão. Na história eu tenho alguns, como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, mas sem dúvidas, para mim o principal é Martinho Lutero. Não só pelo que ele fez no âmbito religioso, com a reforma protestante, mas principalmente no impacto que ele teve na vida educacional, onde lançou as sementes da educação moderna, com o humanismo, renascimento, e tudo oriundo da reforma protestante. Então, esse para mim é um dos principais. Ô, Benjamin, mas um herói nacional, você tem algum que você pode dizer? Você como brasileiro, você tem algum herói nacional que você fala, pô, esse para mim é o herói? Ou você diria, não tenho nenhum herói nacional? Sim, né, temos. A história brasileira é cheia de heróis, né? Apesar de haver muitas ideologias por trás aí. Mas, Mas para você isso, eu tô te para perguntando, você mim, tem algum para sim, você? Eu não tenho, já tô falando o meu. Eu acho que eu não sim. consigo denominar um herói brasileiro nacional para mim. Daí vamos ouvir da Ana se ela tem algum herói português aí. Mas não sei se para você, você falou de vários aí, mas Sim. passamos longe do Brasil aí, né? Sim, é difícil, vou ser bem sincero, Daniel, é difícil encontrar um herói nacional aqui, mas eu acho que os mais atuais, no âmbito cristão, por exemplo, eu tenho o pastor Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esses são algumas referências, que não diria heróis, mas referências que me inspiram muito na caminhada cristã. Agora, da Certo, história, da certíssimo. história do Brasil é difícil, né? É bem difícil. E Eu você, acho que dá Ana? para entender o porquê, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas olha, para aliviar aqui um pouco, ah, assim, o primeiro que eu penso que me vem à mente é Luís Vaz de Camões. Isto mais por uma questão de, sim, ele escreveu uma belíssima obra, mas também para essa obra ela chegar até nós, ele literalmente saltou de um navio no meio de uma tempestade, inclusive perdeu um olho para salvar essa obra, e nós hoje em dia temos ela connosco. E também durante esse tempo em que ele estava nos navios, também foi o que proporcionou o tempo, esse tempo proporcionou para que nós hoje pudéssemos estar aqui a falar e a nos entendermos e a fazer esta conexão para que o Sem Escala aconteça, por exemplo, que eu acho que é muito bom.
Ô, Benjamin, você falou uma coisa interessante, né? Que os heróis para você são aqueles que são uma referência, né? Alguém que alguém ou algo que eu gostaria de chegar ou que eu gostaria de ser. Mas saindo desse âmbito assim, quais são, você acha que seriam os heróis nacionais do Brasil? Talvez que você não queria ser ou que não seja Uhum. referência para você, mas que foi para o povo brasileiro, que eu Ah, acredito que seja sim. totalmente diferente. A Ana vai poder falar de Portugal, né? Uhum. Legal. Nós temos aqui no Brasil o Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, está lá em Brasília, que tem um livro de aço com 43 personalidades da nossa história que são considerados heróis nacionais. Desde Tiradentes a Dom Pedro, a Zumbi dos Palmares, Getúlio Vargas e outros. São 43 ao todo, né? E desses 43, 10 são os principais, a partir de uma seleção de historiadores, que é bem polêmica, mas sim temos aí pelo menos esses 43. Então, como eu falei, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, a Tiradentes, que próxima semana é feriado nacional aqui, o único herói que nós temos aqui, um dia dedicado só para a memória dele, né? E tantos outros, mas são 43 ao todo. Almirante Tamandaré, então tem vários, e cada um teve uma parcela na construção de uma identidade nacional. Que legal. E Muito por aí, bem. Ana? Olha, para além daquilo que eu falei, há pouco o Benjamin até estava a falar nisso, que existe aí no Brasil. Aqui em Portugal nós temos o Panteão Nacional, que pronto, acabam por ser ali, não vou dizer enterradas, mas ali ficam os restos mortais de pessoas, de figuras, que o país acaba por considerar como heróis nacionais. E a questão é que eles nunca são apenas pessoas que, por exemplo, entram só no âmbito da política ou que participaram das expedições marítimas. Nós temos desde jogadores de futebol, escritores, por exemplo. Então, eu acho que também assim que me salta muito à vista, que inclusive até está nesse panteão, é a Amália Rodrigues. Eu não posso também deixar de falar sobre ela, porque foi uma mulher que sofreu bastante, ainda por cima, a maneira como ela ficou conhecida ou como o talento dela foi descoberto. Foi num tempo de ditadura e nós estamos a falar do fado, que hoje em dia é património da humanidade. Então, se hoje o português ele é conhecido, ou Portugal também é conhecida, também por causa dessa característica que nós temos musical, que é o fado, que acaba por nos representar também. Sim. Sim. Só um detalhe, Daniel, desculpa. No Brasil nós temos também, não só figuras políticas como heróis, nós temos nesse panteão dos 43 aí, Ayrton Senna, temos Machado de Assis, que foi um grande escritor, que certamente é indiscutível um dos heróis nacionais, né? Então temos vários, não só no âmbito político também. Que bom que você falou isso, que você levantou isso, porque às vezes o herói acaba Uhum. morrendo no âmbito político. Eu sou péssimo de heróis nacionais, eu fiquei pensando aqui, falei, pô, eu não tenho, acho que, figuras representativas, pelo menos assim, rápido, que eu considere um herói para mim, né? Mas você falou outra coisa legal e interessante, elas ajudam a construir quem é o povo brasileiro. Então, eu acredito que dentro disso às vezes mesmo eu não percebendo, ela faz parte do meu imaginário, né? Ela faz parte, como você falou, Ayrton, Machado de Assis, mesmo Getúlio e tantos outros pessoas, a gente querendo ou não, a gente carrega isso no nosso dia a dia, né? E às vezes até sem perceber. E daí fica a pergunta, né? O que faz um herói, né? O que vocês consideram um herói para vocês dois, né? Que acredito que não seja só no âmbito político ou de referência também, né? Bem, eu acredito que é uma soma de dois fatores. Acho que, em primeiro lugar, são as próprias realizações em prol de um todo, seja uma comunidade, seja a própria nação. As realizações desse herói, ele fazem essa denominação de herói, né? Aí uma segunda coisa, eu acho que é uma necessidade. Não só a necessidade, por exemplo, para se livrar de um opressor, de um vilão, como os heróis da Marvel ou da DC, mas principalmente nessa construção de uma identidade nacional. Por exemplo, em 1822, independência do Brasil, Dom Pedro I, conhecemos bem a história. A partir disso, nasce o povo brasileiro livre e independente. Porém, é necessário, se faz necessário, a construção de uma identidade nacional.
E essa identidade nacional nasce a partir da formalização de heróis. Então, aí é que entra a grande figura do herói. Quem são as nossas referências? Quem são os nossos pioneiros? E tudo isso ajuda a formar a identidade nacional. Por isso é que começou-se a buscar na história esses referenciais, esses ideais, para formar quem é o povo brasileiro. Mas, como a gente bem constatou aqui, infelizmente, está muito concentrado na figura política. Isso é resquícios de uma historiografia tradicional, mas que está, aos poucos, modificando-se. Né? Mas eu acho que essas são as duas somas de fatores, a necessidade dessa construção e as realizações em prol de um todo. Né? Eu não poderia concordar mais do que isso, porque normalmente quando nós restringimos a figura do herói apenas ali ao fator político, nós estamos a esquecer de tudo aquilo que também compõe um povo. E eu, por exemplo, sou um bocado suspeita, é óbvio que eu me vou sempre lembrar dos escritores, porque por causa do poder da língua, por causa também do poder da criatividade e o quanto isso também ajuda a transmitir o conhecimento não só da história, mas também dos possíveis desenvolvimentos que um povo pode vir a ter, sem dúvida alguma. E isto já abrange Portugal e Brasil. Sim, sim. E vocês acham que tem diferença entre ídolo e herói? O herói, ele precisa passar pela prova do tempo para dizer que é um herói? O ídolo é uma coisa mais da atualidade, o herói é alguma coisa que é antigo, passou pelo tempo, foi vindo, ele conseguiu resistir ao tempo. Talvez eu tenha dificuldade de reconhecer o herói, mas talvez tenha mais facilidade de reconhecer um ídolo, né? Sim. Eu acho que o ídolo, pelo menos na minha opinião, o ídolo é uma coisa mais presente, é o referencial do hoje. Eu tenho o ídolo da música, o ídolo do esporte, o ídolo da política, etc. Já o herói, ele passou por esse teste do tempo, ele é reconhecido a partir de seus feitos, e eu acho que leva um certo tempo para se criar um herói. Até porque hoje ele pode ser um herói, e a política brasileira mostra bem isso, e amanhã ele se torna um vilão da noite para o dia. Né? E esse caminho duplo aí de herói e vilão é um tema que dá muito pano para manga também, mas eu acho que essa é basicamente a diferença. Né? Exatamente, o cancelamento, essa cena toda. E você levantou, acho que a Ana vai poder falar melhor sobre isso, né? Sobre essa onda que está agora de pessoas que foram consideradas heróis nacionais ou que fizeram algum movimento, e sempre ao longo da história, ninguém é perfeito, até o herói, né? Tem muitas pessoas que a gente considera herói que fizeram catástrofe, mataram, fizeram um monte de coisa, e que se construíram estátuas, se construíram coisas para aquilo que se chamava de herói. E agora a gente está vendo um movimento das pessoas querendo cancelar aquele momento da história. Então vamos tirar a estátua, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, como se a gente pudesse só com isso resolver, né? Eu entendo a angústia das pessoas, mas é meio que elas estão querendo fazer um cancelamento da história também. Não sei o que a Ana pensa ou vê aí em Portugal sobre isso. Isso para já é super errado, porque isso significa nós de repente termos que apagar a história totalmente. E quando eu digo isto é com o propósito de, por exemplo, nós vamos encontrar heróis falhos, seja durante a história que nos antecede, como até na própria Bíblia, nós vamos encontrar heróis completamente falhos. Agora, será que nós também não podemos aprender com isso, deixar a história exatamente como ela é, ser contada como ela realmente é e aprender com aquilo que foi feito de errado e não voltar a repetir? Fica essa pergunta, que eu acho que isso é muito importante. Portanto, o cancelamento, para mim, nunca vai ser a solução. E é uma pergunta que eu agora também gostaria de fazer a vocês. Será que não é o povo que faz o herói? Que não está no poder do povo construir um herói ou não? Joga bomba! Eu acho que sim, é o povo que faz o herói. Aí aqui entra um ponto bem importante, digno de ser destacado, porque isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O grande ponto de partida para a história é a memória. Só existe história porque existe memória, certo? Só que a grande tentativa de muitos é apagar a memória para que não haja história. Uhum. E assim perca-se uma identidade, seja de um povo, de comunidade ou de uma nação. Então, por exemplo, hoje querem se acabar com a memória de alguns conceitos, sejam relacionados ao gênero, à figura de alguns políticos, etc., para que, perdendo-se essa memória,
apaga-se o indivíduo da história e, a partir disso, cria-se uma nova identidade. Então, existe uma tentativa tanto de formar heróis, como também de acabar com heróis. Só que isso é uma espada de dois gumes, que pode ser tanto bom quanto pode ser ruim, entende? Porque existe uma ideologia por trás disso. E a ideologia pode ser má. Então, esse aqui é o grande ponto que tem que ter muito cuidado na formação de um herói. Sabe por quê? Porque junto com o herói vem o vilão. E às vezes... Só tem herói se tiver vilão? A gente pode afirmar isso? Sim. Sim, com não certeza. Existe herói se não tiver vilão. Não. Pelo menos a história diz isso, né? Sempre alguém que lutou por algum ideal, e o ideal geralmente é o vilão, seja um sistema, seja uma pessoa ou qualquer outra coisa, né? Que pense contrário. E aí que está o grande ponto. Porque se eu penso contrário a uma ideologia, eu me torno vilão. Deixa eu dar um exemplo bem claro disso. Eu não gosto de funkeira tal. Eu posso ser muito bem taxado por antiprogressista, machista, moralista religioso, porque não considero uma mulher no topo do Spotify, no mundo, entende? Então, já sempre, junto com o herói, tem que vir o vilão, senão o herói não faz sentido. Entende? Boa. Então, a receita para criar um herói é sempre tem que ter o outro lado, né? Sempre tem que ter o vilão. E é legal outra coisa que você falou também, estava pensando disso, e a Ana gosta bastante de José, sua chance de falar de José, Ana, que a memória é super importante na construção de quem é o povo, né? Da identidade do povo. Então, um jeito de destruir um povo, né? E às vezes a gente vê isso nas guerras, que as pessoas querem destruir o poder ou o legado cultural daquele povo, né? Então, destrói museu, destrói arte, a música, que é um jeito de apagar a memória ou apagar quem é aquele povo. É isso mesmo? Sim, com certeza. Apagando a memória, você vê vários exemplos na história. O Antigo Egito já praticava isso. Quando o novo faraó assumia e não gostava do anterior, por exemplo, ele apagava todos os escritos, relatos da história daquele personagem, né? A mãe de Moisés, Hatshepsut, é um caso claro disso. Mas a arqueologia conseguiu resgatar. Então, essa prática é vista até hoje. Tem um filme muito interessante chamado Yesterday. É um filme é ficção, é a história de vocês já assistiram, mas é a história que mostra bem isso que eu estou falando. Um homem acorda num dia onde não existem mais Beatles, e ele, como um grande fã dos Beatles, agora decide regravar as suas músicas como sendo dele, porque povo sem memória, povo sem história, e é automaticamente povo sem identidade. Então esse é o grande ponto aqui, né? Sim. Uau, essa ficou-me agora marcada. Povo sem memória, povo sem história. Agora, indo mais aqui a fundo aos heróis bíblicos. Há uma coisa que eu não posso deixar de pensar, é que todo o herói, obviamente, ele é humano. E eu acredito que sim, como por exemplo, pegando em outras nações, nós temos o Martin Luther King, que é um herói para o povo dos Estados Unidos, principalmente o povo afro-americano. E o que eu me ponho a pensar é exatamente isso, é o quanto Deus também é intencional em usar-nos, digamos assim, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com as nossas falhas. A Bíblia é a perfeita demonstração disso. Nada está escondido ali daquilo que eles erraram também. Estão ali os feitos deles? Estão. Mas também estão ali os erros deles. Então, é isso que também não me escapa da memória e não me escapa da mente, é o quanto Deus também é intencional em mostrar isso, em que Ele, sim, tem misericórdia em usar pessoas completamente banais, pessoas completamente normais, ainda que com as suas falhas, não escondendo as suas falhas, mas para um propósito maior. O que é que vocês pensam sobre isto? É bem interessante isso que você está comentando, Ana, porque a Bíblia talvez seja o único livro de história, tirando o lado espiritual, a revelação, a palavra de Deus, é claro, mas talvez seja o único livro de história que não omite as falhas e os erros dos grandes personagens dela. Então, é isso que faz da Bíblia um livro fidedigno, digno de ser lido, estudado e acreditado. Porque Paulo, que foi o grande personagem do Novo Testamento, nunca omitiu dela o fato dele ter sido perseguidor e matou muitos em nome da fé judaica. Davi, no Antigo Testamento, foi um assassino cruel para ficar com a mulher de um de seus soldados. Mas em nenhum momento você vê a Bíblia omitindo essas falhas e erros.
Muito pelo contrário, dá uma grande ênfase nisso. Eu acho que isso faz da Bíblia um livro digno de ser acreditado, porque ela não omitiu. Até porque o centro dela não é os homens, mas é Jesus Cristo. E ele sim foi perfeito, e foi para eles que esses personagens apontaram dignamente. Ele, sim, é digno de ser notado como um homem perfeito que nunca pecou e que até hoje sua obra está aí para todos nós. Se vocês pudessem dizer o que diferencia o nosso herói, Jesus, assim, né, o bíblico, desses heróis, qual é a característica principal deles que diferencia eles? Vocês colocariam o quê? Fica aí a pergunta. O nosso herói do cristianismo é Jesus, né? Os outros heróis... Beleza, Jesus tinha um vilão, que era a morte. Mas o que para vocês é essa... que marca essa história que é diferente, né? Acho que deu para entender o que eu quero, Sim, Deus sim, sim. sim. né? Eu acredito que o que diferencia Jesus de qualquer outro super-herói é a sua mensagem. É uma mensagem que o Deus se fez carne para salvar míseros pecadores. Porque Paulo vai dizer isso em Romanos: morrer por um justo é fácil, qualquer um pode fazer. Agora, quem vai morrer por um indigno, por uma humanidade que não quer saber dele? Um herói, como o Spider-Man, como o Super-Homem, morre por uma humanidade que o reconhece como herói. Só que Jesus não. É um super-herói que morre em favor de toda a humanidade, mas a grande maioria o despreza. E nem por isso deixa de amar, entende? Então essa é a grande característica de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. A sua obra foi por mim quando eu não valia nada, e mesmo hoje não valendo nada, ainda está para mim. E já comigo é aquele pensamento de, por exemplo, nós encontramos em Jesus um herói que muitos não reconheceram, muitos não o queriam assim, não era assim que estavam à espera dele. E normalmente é aí que eu acho que muitas das vezes o povo é que faz o herói, porque vê as habilidades que ele tem, a forma como pode ajudar, vamos dizer assim, aquele povo a safar-se de uma situação, e Jesus veio totalmente o contrário daquilo que esperavam ou daquilo que até mesmo queriam, que no caso, em específico, era mesmo essa retaliação romana que eles viviam na altura. Então nós temos isso, que muitas vezes nós fazemos o herói à nossa maneira, e Jesus por si só já o era, e então ele mostrou-nos exatamente como é que ele iria vencer, e a maneira de o fazer foi literalmente entregar-se por nós. Sim. Para mim, acho que o que marca para mim é que Jesus é o herói que está vivo, né? É o herói que está vivo, né? É a ressurreição que marca. É o herói que todos esses heróis eles passam, né? Acho que Jesus nem pode dizer que é o herói, porque o herói precisa disso, né? Ele precisa do contraponto, ele precisa do tempo e ele precisa não estar mais aqui. Jesus é o herói que está aqui, né? Ele conseguiu romper essa questão do herói, né? Tipo, ele está aqui, ele está ressurreto. Então, ele transborda isso, né? Acho que essa é a grande questão de Jesus, né? Isso. Sem dúvida Ele alguma. não foi somente um revolucionário, alguém que lutou por um ideal, mas morreu, ressuscitou e à destra de Deus está. É bem interessante isso, né? Ele passa do Jesus histórico, né? Muito Com mais. certeza. Ele não é o vulto histórico, ele é o Filho de Deus encarnado que está à destra de Deus. Sim. E, assim, para acabar, né, para a gente finalizar, Hebreus 11, né? A gente tem vários heróis, vários heróis que apontam ao outro herói, que é esse Jesus que a gente está falando, né? Não podia deixar de terminar sem falar isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso, Anne e Benjamin. Com certeza, total apoio. Eles são grandes heróis da fé e que apontam unicamente para Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso papel. Nem mais, nem mesmo. Como a gente diz aqui em Portugal, assim mesmo é que se enxofra. E estamos prontinhos para terminar. Benjamin, muito obrigada por teres participado do programa, por teres despendido do teu tempo para estar aqui connosco. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer enorme, ainda que curto o tempo, mas foi bem edificante. Daniel, eu e tu estamos cá para a semana, certo? Porque isto agora não é para parar, já estamos mais que lançados. E eu não posso deixar de mencionar que o programa Sem Escala tem a apresentação de Ana Margarida e também de Daniel Palombo. E na produção, a Renata Teodoro, e na técnica, Levi Simões e Jéssica Barreira. E até mais. Esse foi o Sem Escala.